Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Se Valoriza. Durante essa semana, nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, soltou várias informações importantes. A primeira delas foi que nos próximos 90 dias nós teremos 3 ou 4 privatizações de empresas estatais. Além disso, ele anunciou que haverá uma provável tributação sobre os dividendos das ações e, posteriormente, provavelmente, também vai ter uma tributação sobre os fundos imobiliários. E muitas pessoas não gostaram dessa notícia por acharem que seria uma bitributação, porque as empresas elas já são tributadas pelo seu lucro e os dividendos é apenas a divisão desses lucros para os acionistas. E isso é verdade. Se você for analisar o DRE de uma empresa, que é a demonstração de resultados de exercício, nós vamos ter que ter a receita bruta, que é tudo que a empresa arrecada, e você vai ter os vários custos, despesas com fornecedores, funcionários, e lá no final a gente vai ter os impostos. E o lucro líquido da empresa é o que sobra depois de pagar todas as despesas, todos os custos e também os impostos, como imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Então, aquele lucro líquido ele já foi tributado pelo governo. Então, a empresa ela pega esse lucro líquido e divide parte dele, que a gente chama de payout. Então, o payout da empresa é a parte do lucro líquido que ela vai dividir para os acionistas conforme a sua participação na empresa, conforme o número de ações que aquele acionista tem ou conforme o número de cotas que ele tenha, caso for um fundo imobiliário. Mas, se você for pensar, nos Estados Unidos, os dividendos são tributados. O governo americano decidiu tributar os dividendos, mas em compensação, ele abaixou a carga tributária sobre as empresas. E na teoria, essa é a ideia do Paulo Guedes. Ele quer criar esse imposto sobre os dividendos, então os acionistas vão pagar esse imposto. No entanto, ele vai diminuir a carga tributária das empresas. Caso o governo só crie um novo imposto e não faça mais nada, com certeza isso será uma péssima notícia, porque só vai estar aumentando a carga tributária sobre a pessoa física. Mas, se o governo realmente, de fato, abaixar a carga tributária das empresas, isso pode ter sim algumas vantagens. E por isso você deve estar me perguntando, mas qual a vantagem se eu criar um imposto novo e diminuir o imposto das empresas, vai ficar praticamente a mesma coisa? O que o Paulo Guedes quer fazer, a intenção por causa disso, é diminuir a carga tributária das empresas, porque elas geram valor, e aumentar a carga tributária sobre a pessoa física, que teoricamente não gera valor. Como assim? Uma empresa, se ela tiver menos impostos, ela aumenta o seu lucro líquido. Com isso, ela consegue expandir a sua estrutura, comprar mais maquinário, comprar mais imóveis e gerar mais valor. Em compensação, a pessoa física, o acionista, quando recebe esses dividendos, ou ele vai gastar esse dinheiro, ou ele vai comprar mais ações, vai reinvestir. Então, ele não está meio que gerando valor. E a intenção disso é meio que dar um up na economia, porque você vai diminuir a carga tributária das empresas, né? Você vai fazer com que elas tenham mais margem de crescimento, mas em compensação você tem que compensar essa tributação. Isso seria aumentando os impostos sobre os dividendos. Mas, se você for pensar, se as empresas reduzirem a sua carga tributária, né, elas tiverem sua carga tributária reduzida, vai aumentar o lucro líquido. Então, as empresas elas podem aumentar o payout, aumentar a quantidade de dinheiro que vai ser distribuído para os acionistas. No final das contas, você meio que teria a mesma quantidade de dinheiro líquido. Você estaria recebendo mais dividendos, mas você seria tributado sobre ele, e no final a quantia seria praticamente a mesma. Ao meu ver, se o governo de fato criar esse imposto sobre dividendos e de fato diminuir a carga tributária das empresas, para as pessoas que têm uma carteira de investimentos focada em dividendos, em empresas boas pagadoras de dividendos, na minha opinião, não vai mudar muita coisa, porque provavelmente você vai aumentar os seus dividendos, mas vai ter um imposto, então vai ser meio que compensado.
Mas, para as pessoas que investem em empresas small caps ou micro caps, que são empresas que visam o crescimento, que são empresas que não pagam dividendos, isso pode ser muito bom. Por quê? Porque empresas pequenas que estão em expansão, como as micro caps e as small caps, elas normalmente não pagam dividendos. Elas teriam a sua carga tributária reduzida, aumentando o seu lucro líquido. Então elas teriam mais margem de crescimento. E essa margem de crescimento, ela causaria um aumento nas suas ações. Eu acho que se o governo de fato aumentar os impostos, na verdade criar o imposto sobre dividendo e diminuir a carga tributária das empresas, isso vai ser muito vantajoso, principalmente para as empresas de pequeno e médio porte, né, as microcaps e as small caps. As pessoas que investem em empresas de menor capital, elas não esperam receber dividendos, elas esperam que essas ações tenham um alto retorno, né, que as suas ações valorizem. Para aquelas pessoas que têm carteiras voltadas para dividendos, com empresas boas pagadoras de dividendos, talvez não mude muita coisa, fica mais ou menos o mesmo. E só reforçando, tributação sobre dividendos é comum em outros países. Na maior economia do mundo, que é dos Estados Unidos, isso já existe. Mas como eu disse, eles criaram o imposto sobre dividendos, mas eles reduziram os impostos sobre as empresas. A minha teoria só vai fazer sentido se de fato o governo reduzir a carga tributária das empresas. Porque se ele não fizer isso, aí sim vai ser sacanagem, ele vai estar só criando mais e mais imposto. Bem, espero que eu tenha ajudado um pouco vocês, esclarecido algumas dúvidas. Eu só queria pedir a vocês que deixassem o like, comentassem o que vocês acharam do vídeo e também compartilhassem esse vídeo para que ele chegue ao maior número de pessoas possíveis. No vídeo de hoje foi isso e é só o começo.